Abra comigo sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17. Vamos ler a partir do verso de número 5. Livro de Jeremias, capítulo de número 17, verso de número 5. Amém? Você está comigo? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como o arbusto solitário no deserto, e não verá o bem quando vier. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca, diga comigo, e no ano da seca, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos ler de novo. E no ano da seca, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Mais uma vez, e no ano da seca, não se perturba, nem deixa de dar fruto. O tema da palavra desta manhã é frutificando no tempo da sequidão. Atos capítulo de número 20, verso de número 30, Paulo está dizendo algo importantíssimo para o nosso tempo. Ele diz para os anciãos da igreja de Éfeso: e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Paulo está falando para os anciãos da igreja de Éfeso que haveria tempos em que se levantariam homens, não de fora, mas do meio deles, e esses homens, eles falariam coisas pervertidas, eles pregariam um evangelho deturpado, um evangelho pervertido, com um único propósito: para arrastar as multidões atrás de si, para enganar os discípulos, para dizer aos discípulos algo que Deus não falou, para prometer aos discípulos, aos crentes, algo que Deus não prometeu. Nós estamos vivendo esse tempo em que pessoas estão deturpando o evangelho, estão adulterando o evangelho para atrair multidões atrás de si. E as pessoas incautas, as pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem o evangelho, são arrastadas atrás desses líderes. Mas entenda uma coisa, precisamos entender algo nessa manhã: Deus não tem compromisso com a palavra de homem algum. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele diz isso em Jeremias capítulo 1, verso 12. Jeremias: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Mateus diz, em Mateus 25, 34, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus só tem compromisso com a sua palavra. E eu não estou aqui para enganar você. Acabamos de ler o texto de Jeremias 17, 8. Eu não estou aqui para te enganar, dizendo que o tempo de sequidão nunca virá, que o tempo de seca nunca virá. Na verdade, é até necessário que esse tempo venha sobre nós, para que cresçamos, para que amadureçamos. Mas a chave para que nós cresçamos e amadureçamos, a questão para o sucesso ou fracasso da nossa vida, não é se o tempo de sequidão virá ou não, não é se nós estamos passando por um tempo de seca, sim ou não, mas sim como vivemos o tempo de sequidão, como nos portamos
no tempo de sequidão? Como agimos no tempo de sequidão? O texto que nós lemos, quando está dizendo no verso 7, bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O texto está falando de alguém que confia, de alguém cujas suas fontes é Deus, de alguém cuja esperança é o Senhor. Mas mesmo assim, no final do verso 8, a palavra diz: e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. O que Deus está nos prometendo nessa manhã, não é que o ano da sequidão não virá, mas é que mesmo no ano de sequidão, nós vamos dar fruto. Mesmo no tempo de seca, nós vamos dar fruto. Amém? Agora, como saber se eu estou em tempos de sequidão? Como identificar se eu estou em tempos de seca? Simples. Se você faz ou tem feito alguma dessas perguntas: onde está Deus nessa situação? Como Deus pôde permitir que isso acontecesse na minha vida? Quando Deus entrará em ação em meu favor? Por que não sinto mais Deus como antes? Por que não sinto mais a presença de Deus como antes? Por que não tenho mais ânimo de ler a palavra, de orar, de jejuar, de adorar, de servir, de ir à igreja? Deus realmente se importa comigo? Se nós estamos fazendo essas perguntas, alguma delas, é porque nós estamos passando o tempo de seca, o tempo de sequidão. E não há, na minha opinião, na palavra, um personagem que retrate melhor, em que a Bíblia detalhe melhor o tempo de seca do que José. E eu gostaria que você viesse comigo, por favor, e mantivesse a sua Bíblia aberta em Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis 37 começa dizendo que esta é a história de Jacó. E é interessante porque a Bíblia diz que esta é a história de Jacó, mas começa a narrar a história de José. Em Gênesis 37 nós vemos Jacó com 12 filhos, e o seu 11º filho era o primogênito da mulher que ele amava. O nome dele, José. E para diferenciá-lo dos outros filhos, Jacó está no verso de número 3, depois você leia em casa. Jacó, ele costura, ele manda cozer para o seu filho uma túnica talar de várias cores, e isso distinguia José como primogênito de Jacó. Você pode ver isso, anote, para que você veja isso depois em 1 de Crônicas 5, 1 e 2. E o primogênito naquela época tinha direito a duas coisas. Primeiro, a bênção do pai. Em segundo lugar, porção dobrada de tudo aquilo que os seus irmãos receberiam. Eles estão vivendo a sua vida normalmente, até que aquela família é abalada por dois sonhos de José. O primeiro sonho, ele conta para os seus irmãos que ele vê cada um dos seus irmãos com um feixe de trigo, e os feixes de trigo dos seus irmãos se inclinavam diante dos feixes de trigo, do feixe de trigo de José. O segundo sonho, ele conta para, além dos seus irmãos, para o seu pai. Ele diz: sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E Jacó se indigna dizendo: meu filho, será que sua mãe, eu e seus 11 irmãos vamos nos inclinar diante de você? O tempo passa, seus irmãos estão pastoreando as ovelhas de seu pai,
E Jacó manda que José vá até eles para saber notícias dos seus irmãos. E eu queria que você lesse comigo, por favor, acompanhasse, verso de número 18. De longe, diga comigo, de longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. José está chegando, mas entenda, seus irmãos o veem de longe. E por que o veem de longe? E por que eles o enxergam de longe? Por causa da túnica que seu pai tinha feito para ele, a túnica de várias cores, aquilo que o distinguia como primogênito da família. O que nós precisamos entender nessa manhã é que de longe, o diabo reconhece aquilo que Deus te deu. Ele reconhece o seu selo, a sua unção, o seu propósito, o seu chamado, o seu ministério, a sua família. De longe o mundo espiritual te distingue. Nós precisamos entender isso. Nós não passamos desapercebidos no mundo espiritual. De longe o inferno distingue aquilo que Deus te deu. De longe. Ele chega, José chega e veja, verso 23. Mas logo que José chegou aos seus irmãos, o que eles fizeram? Despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Ele mal chega e já tiram a túnica dele, já tiram aquilo que o distingue. E roupa, na palavra, ela simboliza revestimento, autoridade e identidade. E tudo aquilo que o diabo quer fazer conosco é roubar aquilo que Deus nos deu, é roubar a autoridade que você tem, é roubar a sua identidade. Ele fez isso com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo: diabo, a minha identidade não vem do que eu faço, não vem do que eu deixo de fazer, não vem das minhas potencialidades. A minha identidade vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos filhos. Diga para o seu irmão, por favor, a sua identidade vem da palavra de Deus. Não ouça nada contrário a ela. Aqui e aqui se inicia o tempo da sequidão de José. Agora, como frutificar no tempo da sequidão? Venha comigo, capítulo 39, verso 1 diz assim: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Primeiro, para frutificar no tempo de sequidão, não se entregue à passividade. Você pode repetir comigo? Não se entregue à passividade. José, ele poderia se revoltar, ele teria todo o direito de se revoltar. Ele foi injustiçado,
foi vendido pelos seus irmãos a mercadores midianitas. Ele foi revendido por esses mercadores a Potifar. Ele servia como escravo. Ele poderia estar entregue ao cansaço, ao desânimo, à depressão, e ele teria todo o direito de fazer isso. Mas veja, mesmo na casa de Potifar, mesmo sendo escravo, mesmo sofrendo uma injustiça atroz, tudo que José fazia, Deus prosperava, porque ele fazia com excelência. Ele não se entregava, e ele não se entregou à passividade, ao cansaço. E a palavra nos diz, nós estamos no final de 2022. Talvez esse ano tenha sido um ano cansativo, exaustivo. Talvez você tenha trabalhado muito. Mas Isaías capítulo 40, verso 29 diz: Ele fortalece ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se 2023 foi um ano cansativo para você, o Espírito está renovando as tuas forças nessa manhã. O Espírito do Senhor está te dando um ânimo novo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Receba o descanso, o renovo do Senhor nessa manhã sobre a tua vida. Mas não se entregue à passividade. Não se entregue à passividade. Segundo, versos de número 7. Assim, estou no capítulo 39. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Segundo, conserve a sua fidelidade. José foi vendido injustamente, revendido. Ele poderia pensar, como nós muitas vezes pensamos: onde está Deus? Se Deus estivesse na minha vida, Ele não permitiria que isso acontecesse. Se Deus se importasse comigo, Ele não permitiria que isto acontecesse. Agora veja, ele poderia pensar que Deus o havia abandonado, e poderia se revoltar contra Deus, como nós vemos tantos e tantos e tantos. Mas mesmo nessa situação, ele diz: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Mas o diabo não fica satisfeito. Veja no verso 10. Ela falava com ele, ela falava com José. O que está escrito aí? Todos os dias. Todos os dias ela falava com José, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Você entende isso? Ela o convidava para ir para a cama com ela, mas ele não queria nem estar perto
perto dela. Eu não posso, você não pode se permitir que cedamos pequenos espaços para o diabo, porque pequenas concessões podem levar a grandes pecados. Nós não podemos dar o mínimo espaço. Veja, José poderia pensar: o que tem ficar perto dela? Não tem problema nenhum, eu não estou indo para a cama, eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou desfrutando da companhia dela. Não, não. Paulo diz que nós devemos fugir das paixões da mocidade. Nós precisamos não dar espaço, e nós precisamos cortar toda a aparência do mal, como Paulo diz na sua carta aos Tessalonicenses. Mas num dia em que José estava sozinho com aquela mulher, ela mais uma vez tenta seduzi-lo, e agora o pega as suas vestes, e ele se desvencilha dela e sai correndo, e ela fica com as vestes de José na sua mão. Mais uma vez, as vestes de José são roubadas. Mais uma vez, o diabo quer tirar de José aquilo que o diferencia. Mais uma vez, o diabo tenta roubar de José o seu manto ministerial de unção, o seu manto profético que estava sobre ele. E nós precisamos entender isso, e Deus está falando muito claramente conosco. Nós não podemos dar espaço para que o diabo tome aquilo que Deus nos deu. Nós não podemos ceder 1 milímetro para que o diabo ouse roubar aquilo que Deus nos deu. O diabo, ele sempre vai querer negociar conosco, assim como ele fez com Moisés. Podem ir, mas as crianças ficam. Podem ir, mas não vão longe. Podem ir, mas os animais ficam. Moisés diz: nem uma unha do que Deus nos deu vai ficar aqui no Egito, e nenhuma unha do que Deus nos deu vai ficar na mão do diabo. Nenhuma unha do que Deus nos deu vai ficar na mão do diabo. Só que mesmo sendo fiel, José foi lançado na prisão. Olha que coisa interessante. Mesmo sendo fiel, de novo, ele é lançado na prisão. José poderia ter pensado, como nós muitas vezes pensamos: fui fiel a Deus, e mesmo assim eu estou nessa prisão. Da mesma forma que muitas vezes acontece conosco: Senhor, eu sou dizimista, sou ofertante, não falta um culto, trabalho no ministério, vou à tua casa. Como Deus permitiu isso? Só que há um detalhe importante, eu queria que você marcasse isso na sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 39, diz que na casa de Potifar, Deus era com José. Gênesis 39, 21 diz que na prisão Deus era com José. E da mesma forma é contigo. Não importa onde você estiver, não importa onde você for levado, Deus é contigo. Isaías 49, 14 diz: mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu porém não me esquecerei de ti. Eis que eu gravei você na palma das minhas mãos, e as suas muralhas estão continuamente diante de mim. O Salmo 27, 10 diz: porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá.
O Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas José está na prisão. Ele está na prisão. A gente sabe que ele vai sair da prisão, mas ele está na prisão. E um belo dia, a sua vida muda na prisão. Diga para o seu irmão, por favor: a sua vida vai mudar, mesmo que você esteja na prisão. Foram presos com José o copeiro-chefe de Faraó e o padeiro-chefe de Faraó. E naquele dia, ambos amanheceram com um semblante triste. Ambos estavam tristes. Eles estavam preocupados. E olha que coisa interessante, porque quando José olha para o semblante daqueles homens, veja, verso 6, capítulo 40, por favor. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou, diga comigo, perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere, na casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? José estava José estava na prisão. Estavam lá dois homens, com o rosto triste, com o semblante preocupado. Terceiro ponto: importe-se com o problema dos outros, porque o problema dos outros pode ser a solução dos seus. José poderia ter pensado: se eles estão tristes, o problema é deles, o meu problema, os meus problemas são maiores. Ele poderia ter vivido a vida dele normalmente. Ele poderia ter ignorado aquela situação e teria morrido na prisão. Mas quando ele se importa com os outros, quando ele, mesmo estando na prisão, mesmo sendo injustiçado, mesmo tendo todas as justificativas para não se importar com ninguém, ele se importa, ele pergunta, ele se interessa. E a melhor forma de frutificarmos na sequidão é deixarmos de olhar para nós mesmos, para o nosso umbigo, e olharmos para o outro, identificarmos problemas dos outros e dizermos: eu estou aqui contigo, irmão. Eu estou aqui para orar com você. Eu estou aqui para orar por você. Eu estou aqui para ser um ombro amigo. Eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para te ajudar. Nós precisamos ser uma comunidade terapêutica em que um apoia o outro, em que um se importa com o outro. Mas veja, meu tempo é curto. Verso 8 diz: eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. Pensa comigo. José foi parar na prisão por quê? Qual foi o início? Ele foi parar na prisão por quê? Por causa de dois sonhos. Dois sonhos. Cada um daqueles homens teve um sonho. 1 vezes 2, 2. Dois sonhos colocaram José naquela prisão. E são dois sonhos que vão tirar José da prisão. Não se entregue aos traumas. É por isso que Paulo fala em Filipenses 3,13. Eu não canso de citar esse versículo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. O diabo sempre vai querer nos isolar, mas é na comunhão que o Senhor ordena a bênção.
O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce pela gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Você que está me ouvindo agora nas redes sociais de Monte Oreb, o Senhor te diz: o teu lugar é aqui. O teu lugar não é em casa, o teu lugar é aqui. O nosso lugar é aqui. O nosso lugar é do lado do nosso irmão, se importando com ele. José interpreta 2 sonhos. Ele interpreta 2 sonhos. Ele poderia ter dito: sonho? Eu quero saber de sonho. Nunca mais eu quero saber de sonho na minha vida. Deus está falando com você nessa manhã. Talvez você disse em 2022: nunca mais eu quero saber desse projeto, nunca mais eu quero saber desse sonho, nunca mais eu quero saber desse plano. Mas assim diz o Senhor: Deus está renovando planos, Deus está renovando sonhos, Deus está renovando projetos na tua vida. Ele interpreta os 2 sonhos, e como ele interpreta, acontece. Mas quando ele está interpretando, ele diz ao copeiro: se esquece de mim não, fala comigo para Faraó, intercede por mim a Faraó. Mas veja verso 23: porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Agora, entenda uma coisa. Imaginemos que o copeiro se lembrasse, ok? Falasse de José para Faraó e José fosse libertado. Quem seria José? Mais um no Egito. Mas entenda, a provisão de Deus, precisamos entender isso. A provisão de Deus vem tanto na lembrança quanto no esquecimento. A provisão de Deus, ela sempre vai vir no momento certo. Há tempos que o momento certo é o momento da lembrança, mas nós podemos passar por tempos de esquecimento. Mas entenda, o copeiro-chefe se esqueceu de José, mas Deus nunca se esqueceu das promessas que fez a José. E Deus nunca se esquece das promessas que Ele fez para você. 2 anos se passam. Faraó tem 2 sonhos. Entende isso? 2 sonhos de José, 2 sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe, 2 sonhos de Faraó. Você conhece os sonhos? 7 vacas, 7 espigas. Não há ninguém para interpretar. Aí sim, no momento certo. Diga comigo, no momento certo. No momento certo. Diga comigo, por favor, convicção. No momento certo. No momento certo. Capítulo 41, verso 9 diz: então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro. Hoje, porque hoje é o momento certo, e não há 2 anos atrás. Hoje me lembro das minhas ofensas. Não tem ninguém, Faraó, para interpretar teus sonhos? Tem um moço lá na prisão, na casa do chefe da guarda. Ele interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro-mor, do padeiro-chefe, e assim como ele interpretou, aconteceu. Mande chamá-lo. Mande chamá-lo. Verso 14. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Mande chamá-lo. Antes ele vai trocar de roupa. Veja,
2 vezes tiraram a roupa de José, agora vão colocar a roupa em José. Chegou o tempo da restituição, chegou o tempo da volta da identidade, chegou o tempo de cumprimento de sonhos, chegou o tempo de cumprimento de planos. Verso 15: este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete, porém ouvi falar a respeito de você. Ouvi falar a respeito de, que está escrito, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. Verso 16: José respondeu: não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Faraó diz: ouvi falar de você. De mim? Não sou eu que vou interpretar o sonho, é Deus. Em Gênesis 37, José não fala nenhuma vez em Deus, mas no capítulo 41, todas as vezes que ele abre a boca é para falar de Deus. Então, quarto, reconheça que aquilo que você tem vem de Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 2 diz: lembrem-se de que por todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendam que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. José interpreta os sonhos. 5 minutos, por favor. José interpreta os sonhos. Só que se José apenas tivesse interpretado os sonhos, ele teria sido colocado como mais um mago de Faraó. Só que o propósito de Deus para José não era ser mago da corte de Faraó. Agora acompanhe comigo, verso 34. Veja o que José fala. Faraó deveria fazer isto. Você entende? Preste atenção. 2 pessoas, o homem mais poderoso do mundo e um escravo. E o escravo está falando para o homem mais poderoso do mundo: o Senhor deveria fazer isto. Pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra no Egito durante os 7 anos de fartura. Se ele tivesse apenas interpretado os sonhos, ele seria um mago. Mas entenda, ele ensina administração pública ao homem mais poderoso do mundo. 5º e último: para frutificar em tempo de sequidão, faça mais do que lhe pedem. Faraó pediu para ele interpretar sonhos, ele interpreta, mas ele não vai embora. Ele ensina administração a Faraó. Quando ele termina de dar o seu conselho, Faraó diz: onde nós vamos achar um homem tão sábio quanto esse? E no verso 41, Faraó diz: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel de sinete na mão e o pôs no dedo de José a autoridade. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. 2 vezes roubaram as roupas de José e 2 vezes Deus restitui as roupas de José. Assim Deus vai fazer contigo, assim Deus vai fazer com a tua casa, assim Deus vai fazer com a tua família. Agora deixa eu terminar com isso. Deixa eu terminar. Lembra dos 2 sonhos de José, lá no início da nossa conversa? 2 sonhos: feixes se inclinando, sol, lua e 11 estrelas se inclinando. O que dava a entender? Que José seria líder da família. Deus fala para José o que ele iria passar. Assim Deus faz com a gente. O que é sonho?
Sonho é Deus ir lá no teu futuro, tirar uma foto do teu futuro e mostrar para você no presente. Isso é propósito, isso é sonho. Só que Deus, Ele mostra a foto do futuro, mas Ele não mostra a foto do caminho. Lembra? Os sonhos diziam que você vai ser líder da sua família. Só que o cumprimento dos sonhos foi: você vai ser líder da nação mais poderosa do mundo. O cumprimento dos sonhos é muito maior, é infinitamente maior do que os sonhos. Então, em nome de Jesus, se você está passando pelo tempo de sequidão, se você está passando pelo deserto, como cantamos há pouco, entenda uma coisa: Deus não te mostra o caminho, Deus não nos mostra o caminho, mas eu vou te falar uma coisa, baseado na autoridade da palavra de Deus: aquilo que Ele te prometeu é pouco em relação àquilo que Ele vai fazer na tua vida. Aquilo que Ele te prometeu é pouco, porque Ele faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Agora deixa eu terminar. Como José suportou tudo isso? Como ele conseguiu suportar tudo isso? Porque a gente conhece a história, mas ele viveu a história. Ele viveu a história. 13 anos de sequidão. Em Gênesis 50, verso 20, ele diz: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Não importa os planos dos homens, Deus reverte planos dos homens, Deus reverte a ação de homens, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Que diremos, pois? Paulo diz isso, e eu amo esse texto, porque nas minhas crises eu o cito. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, completa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, o qual ressuscitou e está à direita do Pai, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Angústia, tribulação, fome, peste, frio, espada, perigo ou nudez? Como está escrito: somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas sobre todas essas coisas, você completa? Sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu sou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem uma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Receba a palavra do Senhor nessa manhã. Que Deus te abençoe.